Oi, gente, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre a página 18 da apostila volume 2 de vocês e nós vamos falar sobre a linha cinética, tá? O que seriam essas linhas cinéticas? Se você for dar uma olhadinha aqui na tua apostila, você vai ver que é um movimento que aparece quando um personagem ou alguma coisa dentro do texto se move, cai, balança, faz qualquer tipo de movimento. Essa linha ela também faz aquela poeirinha com aqueles riscos no meio, ou, né, tá dando a impressão de alguns traços ou alguns riscos para mostrar que aquela informação ela indica um movimento, tá bem? E muitas vezes a gente observa isso também nas expressões faciais dos personagens, tá? Se você for observar, né, os exercícios 9, 10 e 11 vem falando sobre isso. O 9, ele pede para a gente trabalhar as expressões faciais do Cebolinha e indicar o sentimento que expressa no primeiro quadrinho. Então, se você for olhar o quadrinho, você vai ver que é alegria, espanto, né, entusiasmo, tudo aquilo que faz com que a cara dele fique assim, tá bem? O segundo quadrinho vai mostrar uma certa braveza, ou ele está bravo. O terceiro quadrinho vai indicar que ele está com dor. O quarto quadrinho vai indicar uma decepção e um desânimo. Na número 10, o exercício pede para você indicar o que representam nos dois primeiros quadrinhos as linhas cinéticas, ao lado dos braços do Cebolinha. Então, neste caso, a ideia é que o Cebolinha ele está andando no meio-fio e ele está tentando se equilibrar. Então, as linhas cinéticas indicam o equilíbrio do personagem. No número 11, o terceiro e quarto quadrinhos, o que indicam as estrelinhas que aparecem na cabeça do Cebolinha? Indicador, né? Então, toda vez que alguém numa história em quadrinho bate um dedo, aperta, cai, machuca, ou ele vai ter onomatopeia ui, ai, ou ele vai ter as linhas cinéticas que indicam dor, tá bem? Página 19. No segundo quadrinho, há um sinal de interrogação sobre a Mônica. O que ela não entendeu? A Mônica não entendeu porque o Cebolinha estava se dirigindo a ela de maneira mal educada, né? A gente sabe que o Cebolinha é meio elevado, mas aqui ele estava sendo muito mal educado. Pontuação. O que seriam os usos de pontuação? Os usos de pontuação você está acostumado, porque nós usamos ele praticamente para tudo. Para pergunta, quando nós queremos exclamar alguma coisa que indica que indica o nosso estado de espírito, espanto, tristeza, dor, né? Raiva, alegria, falta de ideia, incerteza, decepção. Muitas vezes na escrita nós usamos aí uma interrogação, uma exclamação junto, que é para ênfase, ou nós usamos uma interrogação que é para pergunta, ponto final quando a minha ideia já está enfatizada, encerrada, e exclamação quando eu quero expressar sentimento. Reticências quando o assunto tem mais, mas eu quis parar por aqui. Aspas quando eu retirei de algum lugar, né? Ou quando eu vou falar uma gíria, ou uma coisa, por exemplo, que não é minha, uma citação direta, né? E os parênteses quando eu uso para colocar datas ou ideias que eu quero fazer uma explicação diante do contexto. Duas vírgulas também eu uso bastante, ponto e vírgula também eu uso bastante, tá? O texto está falando do sinal de interrogação apenas, tá bem? Então, essa continuação dos tipos de interrogação que tem na língua portuguesa vai ficar como pauta para nossas próximas aulas, tá bem? O ponto de interrogação, né, para a Mônica ali, era para ela, porque ela não tinha entendido, porque o Cebolinha tinha sido tão mal educado com ela. Muito bem. Você estudou sobre o enredo de uma narrativa, ele é composto por acontecimentos, é quando eu estou contando, narrando uma história, e ela tem um equilíbrio inicial, e esse equilíbrio no desenvolvimento, ele é retirado, ou sempre acontece com alguma coisa que alguém traz, ou um protagonista, ou antagonista traz, né, que é o vilão, mostrando que naquela situação houve o desencadear daquele elemento que estava tudo certo na história, né? Então, isso faz com que gere um certo conflito nos personagens, tá? Então, o conflito é importante em uma narrativa porque motiva as ações dos personagens. É lá na parte do conflito, nas histórias, que a gente mais gosta. É quando as coisas estão pegando fogo que a gente mais gosta numa história, num filme, né? Numa novela, por exemplo, tá? Então, número 13. Qual é o conflito no enredo dessa tira? O Cebolinha estava andando no meio-fio e a Mônica para no meio dele, né? Então, esse é o conflito. O conflito é o surgimento da Mônica.
Resumo o enredo dessa história. Cebolinha tenta se equilibrar caminhando sobre meio fio e encontra a Mônica. Manda que ela saia do caminho de maneira mal educada. A Mônica fica irritada com ele e a Mônica bate no Cebolinha, como sempre, tá bem? O Cebolinha, se quiser dizer que ele perde o equilíbrio e desiste de tentar se equilibrar. Esse seria o resumo total da história, tá? E aí a sugestão você pode fazer o seu da maneira que você achar interessante. Observe como a história é composta de etapas distintas. Situação inicial, apresentação, aquilo que eu falei, né? É o ponto inicial da narrativa. O conflito é quando alguém ou um personagem ele perturba essa situação inicial, gerando um problema, tá? Depois você vai ver que o clímax é quando a história ela atinge o ápice, a parte mais importante do texto, a parte mais importante de um filme, é aquela parte que você fica sob tensão, né, que causa alguma coisa em você, esse é o clímax. E o desfecho é o desenrolar da história. Qual é o final da história? Eu sempre pergunto isso para vocês lá nas atividades dos meus livros, né? Então, nos contos que vocês leram, todos os contos tiveram um desfecho. O desfecho final é a mesma coisa, tá bem? Então, tem essa explicação dos 4 elementos na página 19 e eu já descrevi aqui para vocês, tá? O projeto de escrita não é necessário fazer o projeto de escrita, porque vocês já têm redação com a professora Sandriele, provavelmente vão fazer alguma coisa com ela, tá? O depoimento pessoal também não precisa fazer, nós vamos fazer a página 23, o Organize as Ideias, ok? Então vamos lá. Como eu disse nos vídeos anteriores, e a gente já viu isso também em experiências em sala de aula, Organize a Ideia, ele é um resumo de toda a matéria trabalhada. É muito interessante porque ajuda a fixar o conteúdo que nós aprendemos. Identifique os elementos que compõem o sintagma nominal. Sintagma nominal. Então, o sintagma nominal ele é composto por núcleo do sintagma nominal e do determinante. A gente já viu na aula passada, foi uma aula só sobre determinante, um vídeo só sobre isso, que são palavras que acompanham o substantivo, o adjetivo, o advérbio, fazendo com que esses adjetivos, substantivo e advérbio fiquem determinados, específicos, né? E aí a gente viu o caso do do uma, como artigo e como numeral. A gente viu também que muitas vezes ele determina, especifica uma coisa, deixando essa coisa especial, esse substantivo especial, e o ele generaliza. A gente já viu isso na outra aula, tá bem? Se tiver com dúvida, me pergunta, eu retomo o vídeo. Número 2. Adjetivos, artigos e numerais podem ser determinantes que acompanham o núcleo do sintagma nominal. Relacione cada classe gramatical em sua função. 1 adjetivo, 2 artigo, 3 numeral. Então, indica principalmente quantidade ou posição em uma sequência. Qual que seria esse? É o numeral. Indica a quantidade é numeral. Acompanha o substantivo especificando ou generalizando. Só pode ser o artigo. E expressa qualidades ou características dos seres, os adjetivos. Então, ficou 3, 2, 1. Preencha as lacunas da frase com as palavras do quadro. Então, tem números, sofrem, adjetivos e gênero. Substantivos, artigos e adjetivos e numerais são classes gramaticais variáveis, ou seja, sofrem flexão de gênero e número. O que significa? Que o adjetivo ele pode ser alterado, né? Por que sofre alteração? Ele pode ficar no masculino e no feminino, no aumentativo e no diminutivo, tá bom? É isso. Hora do estudo. Uma didática da invenção. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Então, olha que interessante. Esse texto é um texto de um grande autor, Manuel de Barros. Manuel de Barros, ele trabalha com questões simples do dia a dia e ele transforma num alto poder de imaginação. É por isso que, para ele, o rio que passava atrás da casa dele representava tudo. Representava cobra de vidro. Ele vai falar depois que o vidro ele refletia o céu. É um texto interessante que trabalha com essa questão da criatividade do autor. E aí, quando alguém chegou lá e falou que aquela parte que passava em torno da casa dele chamava-se enseada, perdeu o sentido para ele. Por quê? Porque aquilo que ele brincava com a imaginação passou a ter nome. Então, para ele não precisou mais ter importância da imaginação. Agora ele sabia o que significava. Então, a pessoa que chegou até lá meio que acabou com a imaginação dele, né? Número 1. Que imagem o eu lírico tinha da volta do rio que avistava atrás de sua casa?
O eu lírico é como o autor se identifica no texto. Então, o eu lírico, ele via que o rio ele era um vidro mole, era uma cobra de vidro, né? Então, ele trabalhava com essas duas ideias. Em que momento essa imagem se desfaz? Por que isso acontece? Então, quando ele começa a saber que o nome daquele movimento do rio atrás da casa dele era Enseada, né? Por quê? Porque ele não precisa mais trabalhar com a imaginação dele, porque aquilo que ele não sabia o que era e que ele podia brincar de diversas maneiras, dando o nome que ele entendesse, passou a ter o nome de Enseada, tá bom? No primeiro verso do poema, sublinha o artigo masculino. Então, lá no início do texto, a gente já vai ver o rio. Então, a gente vai ver que o está ligado ao rio. Então, eu vou sublinhar o rio, sublinhar o artigo, tá bem? É isso mesmo, né? Então, agora explica o uso desse artigo definido. Então, aqui está especificando que era um rio importante para o menino. Era um rio específico para o menino, né? Então, esse artigo, essa presença do artigo definido o, indica que esse rio era importante, ele era especificado para o menino. Número 4. Explique o uso definido do artigo definido ou indefinido em destaque nos casos a seguir. Era a imagem de um vidro mole. É porque trata-se de uma imagem específica. Letra B. Passou um homem depois e disse: que homem que é esse? Eu não sei quem é esse homem. Então, o artigo, ele deixa a palavra homem indefinido. Não é um homem qualquer, não é um homem que ele conhecia, tá bom? Acho que o nome empobreceu a imagem. Por que é o nome aqui? Porque é um nome específico para aquela parte do rio, que é a enseada, tá? 5. Releia esse sintagma nominal, um vidro mole. Identifique a classe gramatical do núcleo do sintagma nominal. Então, o núcleo do sintagma nominal em um vidro mole é vidro. Vidro é um substantivo, ok? Dos determinantes, um é artigo e mole é adjetivo. Então, os determinantes que estão junto com a palavra vidro é um e mole. Um é artigo e mole é indefinido. Mole é adjetivo, perdoa. Então, letra B. Reescreva o sintagma trocando vidro por vidros. Uns vidros moles. Eu vou colocar tudo no plural. Na reescrita, as palavras sofreram flexão de número, porque elas estavam no singular e foram para o plural. Página 25 da apostila, volume 2. Leia a história e responda as questões de 6 a 8. O Cascão soluçando, né? No primeiro quadrinho, segundo, terceiro, e aí vai indo até que a Mônica, a gente não sabe que é a Mônica ainda, mas aparece uma mão com um copo falando, toma um golão d'água. E aí, tipo, passou, porque a gente sabe que o Cascão tem medo de água, né? Ah, passou o soluço. E as linhas cinéticas ali, representando o movimento, o susto, o medo, o pânico, ou mesmo a Mônica, tipo assim, né? Fazendo uma espécie de, por que eu não tô surpresa? E lembrando que o Cascão, agora por conta da pandemia, o Maurício acabou trazendo a ideia muito bacana de que ele tomou um banho, né? Na questão da limpeza, a primeira vez na história do personagem Cascão que ele toma um banho. É interessantíssimo porque até isso a pandemia resolveu, né? O banho do Cascão. Então vamos lá. 6. Complete o quadro identificando os elementos da narrativa. Enredo, personagens, tempo e espaço. Então a história é um enredo. Você pode fazer assim um resuminho, meu é sugestão. O Cascão percebe que está com soluço e não passa, até que a Mônica oferece um copo de água para ele. E ele, de susto, acaba passando o soluço, porque ele não gosta de água. Personagens, o Cascão e a Mônica. O tempo ele é meio que genérico, não é muito específico, porque é um dia de tarde, pode ser um dia ensolarado, né? Até porque se fosse chuva ele não estava ali fora. Então, é um dia ensolarado, passou assim alguns minutos, tá? O espaço é no ambiente externo, a gente vê no primeiro quadrinho a partezinha da casa e o Cascão brincando, andando lá fora. Então, é um ambiente externo. Com qual objetivo a Mônica oferece o copo de água ao Cascão? Para que ao beber a água o soluço acabe. O objetivo da Mônica é atingido? Sim, porque o Cascão, mesmo que não tenha tomado a água, de tanto susto de ver um copo d'água na frente dele, claro, uma ideia meio exagerada, né? O soluço dele foi embora, tá bem? Então, nós encerramos essa parte da apostila
Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre a página 26, que é uma notícia está chegando, e a tarefa de vocês vai ficar para vocês fazerem o caderno de atividades, volume 2, o caderno novo, como vocês gostam de falar, né? Que a gente gosta de falar caderno novo, caderno velho. O caderno novo, vocês vão falar a respeito. Eu separei aqui. Vamos lá ver, só um minutinho. Vocês vão falar sobre o caderno de atividades novo, a página 5, tudo isso que aparece na página 2, 3 e 4 foi comentário de nossas aulas. Então, vocês vão analisar, havendo dúvida, como sempre, pode vir perguntar, eu respondo no particular ou lá no grupo, tá? Então, é da página 5 a página, é bastante exercícios. A página 14, então vamos lá. Página 5 a página 14 do caderno de atividades novo, ou volume 2. Esse bonitinho aqui, ok? Tá certo? E beleza. Na próxima aula a gente vai comentar sobre notícias, né? E aí eu vou pedir uma atividade para vocês, tá bem? Mas por enquanto é o caderno de atividade, as páginas que eu pedi, da página 5 à página 14. Beijinhos, até semana que vem. Ah, outra coisa, a gente vai comentar, vai fazer as resoluções juntos, vou conferir com vocês o caderno de atividades na nossa aula online, falou? Então essas atividades, elas têm que estarem prontas para terça-feira da semana que vem. Um beijo para todos, até lá, tchau!